Olá, colegas! Estamos hoje aqui com as professoras, do nosso curso para discutir o nosso primeiro texto, que é Leitura de Imagens, Cultura Visual e Prática Educativa, da Maria Sardes. Eu particularmente, meninas, não sei vocês, mas eu gostei bastante desse texto. Eu acho que para iniciar o nosso curso, ele traz algumas questões que perpassam nossa formação, Nós temos uma geração com formações diferentes, academias diferentes, pelo menos 3 a 4 universidades que trazem diferentes modos de ver. Eu acho que esse texto aqui, ele dá uma síntese, dessas muitas visões, e nos possibilita também a pensar que trabalhamos com uma ou mais metodologias em sala. Ele vai trazer sobre, especificamente, a leitura de imagem, o que seria a leitura de imagem, tanto quanto conceito, quanto fala, e a cultura visual, que para alguns esse conceito já é bastante usual, mas eu acredito que não seja para todo mundo um conceito que é muito falado, mas talvez seja mais trabalhado dentro das salas de aula. Então, leitura de imagem, que ela vai trazer sobre esse primeiro ponto, e esses dois conceitos, a Maria ela vai discutir tanto as possibilidades quanto as divergências, levando em consideração a alfabetização visual, Se é que é importante a alfabetização visual ou não, todas essas questões que estão no texto nós vamos discutir aqui, trazendo cada uma as suas experiências, as suas interpretações. Alguém tem alguma colocação já sobre o texto? Eu acho que o ponto-chave desse texto é essa questão da alfabetização visual, porque informação move o mundo, isso daí já é um consenso. E cada vez mais se usam imagens para passar informações. Então, se a gente não ensina a ler uma imagem, não só ver a imagem, a criança conseguir interpretar, entender o que está vendo, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir entender direito as informações que estão sendo passadas. Então, para mim, o ponto-chave da questão da leitura da imagem, da cultura visual, é essa alfabetização. A gente saber fazer uma alfabetização visual. E aí que vem o ponto, como fazer isso na educação infantil? Na educação infantil e até perpassando por todas as séries, Porque... Mas a criança, ela já trabalha com a imagem o tempo todo. Mas ela trabalha com a imagem, tanto no desenho, tanto no Exatamente. comercial. E ela cria suas imagens. Porque quem tem filho ou quem convive com a criança pequena dentro de casa, sabe que os canais infantis, os pagos, os canais de TV, os fechados, propaganda atrás de propaganda, uma chuva de imagens, e como lidar com a criança que já vive nesse universo, porque acredito eu que nós não fomos criados dessa maneira, porque a propaganda, a televisão, ela foi também se modificando, mas com a educação infantil, em especial, como lidar e trabalhar com a criança de maneira crítica, de maneira ética, porque olha só, ética e criticidade, a gente está falando de 0 a 5 anos. Pois é, isso que eu ia falar, a crítica, eu acho que vai partir mais de quem está lidando com essa criança. Porque uma criança de 1 ano, 2 anos, ela não só lida com imagem, porque ela começa a experimentar o mundo pela visão, pelas percepções, pelas sensações, tato, essas coisas assim, mas acho que essa criticidade tem que vir mais de quem está lidando com essa criança, que ela não vai poder, ela não tem condições, não tem capacidade ainda de selecionar,
te criticar. Eu vejo dessa maneira, né? Ainda mais que ela cria suas imagens, ela conversa com ela mesma a partir dos seus próprios desenhos, as garatujas, as rabiscações. Na verdade, aquilo são diálogos que ela está travando com ela mesma ao experimentar o mundo, ao conhecer o mundo. Tanto que quando a gente pede para a criança, o que você desenhou aqui, cada vez que você pergunta é uma história nova. Uma história nova, porque então, ela está criando. Exatamente essa problemática, porque tem um adulto lidando com essa criança. Aí é a questão da alfabetização visual, né? A Bíblia tinha indicado um outro texto que acho que vai estar mais à frente, que ele fala exatamente sobre a questão da educação infantil, da alfabetização visual, e de que maneira que o que a criança se apropria e dialoga ao produzir a sua imagem tem totalmente a ver com o discurso daquele que é o propositor, daquele que é o educador, né? Se a gente, enquanto educador, não se propõe a ampliar os conceitos de arte e entender que compreender, fruir, produzir arte e utilizar o senso crítico não é só a partir daquilo que já vem pronto, né? Se as escolas não estiverem repletas de imagens produzidas pelas crianças, né, a gente já vem desde pequeno com uma ideia de produção de arte comprometida, né? Concordo plenamente. Aí que a gente vai pegar lá no Fundamental 2 e no médio, o adolescente falando, não sei desenhar, não quero fazer. Sempre acontece isso. Professor, eu não sei desenhar. Quando a primeira coisa que ele fez na vida foi desenhar, antes de escrever qualquer coisa. É o desenho. E ele tem porquê. Mas aí são outras questões envolvidas, né? A comparação, a crítica, a busca da perfeição, enfim. O senso crítico que a criança no início não tem e o maior já passa a ter. Eu queria até fazer só uma pontuação em relação a isso. Eu acredito que elas já tenham algum senso, não senso crítico, mas eles já fazem certas escolhas desde muito pequenininhos, né, do que eles preferem olhar, do que eles preferem ouvir de músicas, né, porque quando estão nesse momento visual, é muito associado à musicalidade também, mas eles já estão ali fazendo também pequenas escolhas. Ele já tem algumas preferências. Então, o professor o que vai fazer é ampliar esse repertório e eles já vão selecionando as preferências, né? A educação do gosto também. Não é só uma educação, alfabetização visual, mas ensinar que cada um tem um gosto e que todos devem ser respeitados e que não existe assim, isso é o perfeito e isso é o imperfeito. Então, esse é aceitável. Não deixar formar os estereótipos, não é quebrar. É não deixar formar determinados estereótipos, verdade. Na minha experiência no Pedro II, com os anos iniciais do ensino fundamental 1, eu achei muito interessante quando a gente trabalhou, por exemplo, os autorretratos, e nós vimos algumas imagens, na hora que a gente trabalhava os retratos, quando a gente trabalhava imagens da Anitta Malfatti, e eles achavam tudo muito feio a princípio. Né? Então, como que a gente também vai mostrando que há coisas bonitas de serem observadas ali, né? Há pontos que podem ser interessantes e eles não é que eles mudem totalmente o ponto de vista deles porque são muito pequenininhos, mas eles vão começando a enriquecer mesmo essa percepção. Então eles vão percebendo assim, não, mas é interessante realmente um fundo um pouquinho manchado, né? É interessante você perceber que a cor da pessoa não precisa ser exatamente igual ao que você vê. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai enriquecendo mesmo tanto o vocabulário, né, visual, como essa riqueza de interpretação mesmo das crianças. Quando a gente vai trazendo o que ela fala aqui do formalismo, um pouco do formalismo, aí a gente vai discutir, vocês vão me dar essa... Porque eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com diferentes abordagens dentro da minha sala de aula. Né? Eu não fico presa, eu vou trabalhar só a cultura visual, porque a ideia mais da leitura de imagem tem uma questão elitista, ela até traz esse ponto aqui, vou trazer uma história clássica para os alunos. Não é isso, eu gosto de trabalhar exatamente fazendo essa ponte, né? Numa leitura às vezes mais formal, até para ver mesmo a percepção, o quanto eles estão vendo aquilo, né? E
associando ao conhecimento deles, ao cotidiano e tudo mais. Então, o formalismo também, você falou, por que a Anitta Malfatti é feia? Comparada a quê? Né? Comparada a quem? Qual é? Então, o que você pode me oferecer? Qual tipo de imagem que eles estão acostumados para verem que aquilo dali é feio? Não, porque se a gente for pensar, criança 0 a 5 está sempre preocupada, você vai mostrar esse desenho tem monstro, vai assustar. Ou então você deixa essa criança com esse bichinho de pelúcia estranho, dá esse daqui que é mais bonitinho. Então isso que no dia a dia ele vai construindo que só o que é perfeito, só o que é bonito é que é bom. Mas é isso que eu ia falar, porque o educador, a gente vira para a criança muito pouco tempo em relação ao que ele está fora da escola. E o que a gente vê, né, pelo menos eu vejo bastante em minhas famílias, amigos e tudo, é que a criança está rabiscando lá, está fazendo o seu desenho, aí quando pergunta, mas o que é isso? Isso. Não tem nada a ver, não parece. Mas você vai pintar a pele da pessoa dessa cor, mas a pele é dessa cor. Não, mas a árvore é assim. Quer dizer, enquanto que a gente está tentando desconstruir esses estereótipos e mostrando que a Anitta Malfatti pode sim ter um homem verde, né? A criança em casa está sendo cerceada, está sendo, né, formatada. O coelhinho da Páscoa ainda é branco, tá? Com o olhinho vermelho. E normalmente quem chega próximo para desenhar vai desenhar o sol com a nuvenzinha, com a montanha. O sol embora na sala de aula a gente queira que isso extrapole, né? A gente nem quer que comece muito por isso daí. Eu lembrei de uma situação que você falou do feio. Eu fiz estava em casa conversando com uma amiga e ela falou que as filhas gostavam dos personagens. Aí eu falei, rapidinho, desenhei ali os personagens. Falei, legal, levo para elas, assim, presente, que é um carinho. Você deu para elas? Eu não. Elas iam rabiscar tudo. Eu falei, não, elas iam colorir o desenho. E eu dei com o maior carinho, era para... Não, elas são muito pequenininhas. Eu falei, exatamente, era assim, era para rabiscar. Se é isso que você quer que eu faça, era para rabiscar, porque é esse momento que elas estão na fase de rabiscação e era o que eu ia fazer. Aí depois você deu? Dei, né? Tá bonito. Falei, deve estar lindo. Mas já apareceu aí já o conceito de beleza. Quando diz, isso tá feio, você tem que fazer dentro da linha. Ainda pega a mão da criança e fala assim, dentro da linha. É assim que pinta, tá? Não pode sair da linha. Quer dizer, a criança vai sendo formatada ali. Eu acho que, aí ela até fala aqui, essa questão do tá bonito, ela aí volta a questão do formalismo de estar dentro dos espaços ocupados. Aí ela fala, né, que a crítica, inclusive, sobre essa leitura de imagem quanto conceito, exatamente o reducionismo a ficar só no formalismo. Muitas pessoas possivelmente tiveram... Eu estou tentando ver, Vera. A minha impressão saiu de todas as páginas, não veio com nenhuma. Vai falando muito que eu pego bom. aqui. A crítica é essa desconstrução. Se você forma um indivíduo a partir só do formalismo, é exatamente isso que ele vai trazer para a criança pequena. Mas a leitura de imagem não é só formalismo. Sim, mas ela traz vários autores aqui com diferentes eu achei isso maravilhoso sobre a leitura de imagem, porque a leitura de imagem eu vou ver tanto a parte estética quanto a parte denotativa, a conotativa, e ela fala que alguns autores trabalham apenas com o formalismo, só a desconstrução, aquilo que está ali, usou linha diagonal, linha vertical, usou a com Y, a com X. É a página 456. Eu acho, concordo com você, que é uma visão muito pobre, restrita. Mas durante um tempo, isso foi visto como uma coisa extremamente importante no trabalho prático. Sem até, inclusive, de aceitar a criança. Aí você vai de uma ponta de uma livre expressão apenas aquilo que a criança está vendo, ao formalismo exagerado, a uma história da arte elitista que o cara vai estar ali, não, porque o quadro do Leonardo da Vinci vai trabalhar com
E não acontece o O equilíbrio. que a Valquíria está tentando pontuar é não que essa visão esteja errada, Não é, né? Mas é porque ela nos traz uma redução que impede com que a obra esteja mais próxima do fruidor, no caso a sala de aula. Sim, Né? Então exato. esses elementos formais eles são importantes, eles não deixam de ser importantes em determinado nível de análise, principalmente quando a gente fala de alunos mais velhos, que você consegue trabalhar elementos da forma, elementos da composição e tal, mas elas tiram o leitor a possibilidade de interagir a fundo, de trazer elementos que falam sobre as suas vivências, sobre as suas relações próprias e pessoais, e dialogue com os elementos da sua própria cultura visual em relação com a obra, né? Quando a gente trabalha com a questão da educação infantil, né, eu penso assim, a gente pode trabalhar das duas formas, de maneira formal, muito mais preso ao trabalhinho que a gente fala, né, o trabalhinho da educação infantil, a questão da linha, da cor, um trabalho que não tenha tanta contextualização, como a gente pode ir para um aspecto mais do repertório visual da criança. O que a gente entende, que eu acho que a autora está discutindo aqui, é que essas perspectivas elas coexistem. A gente deve saber melhor sobre que perspectiva a gente vem atuando dentro da nossa sala de aula. Eu acho que isso é uma grande dificuldade do professor identificar. Que ao ir para o formalismo, ele tem perspectiva, ele tem possibilidades, mas em determinado momento ele pode estar se privando de outras. Exatamente. Né? O peso dessa mão é que é importante. Sim. Mas é saber ter preciso um conhecer, né? Acho que é importante que o professor esteja consciente dessas possibilidades. Mas esse texto aqui ele foi muito grato dessa situação, porque logo é o primeiro texto do curso, e a Maria Emília, ela traz vários teóricos. E teóricos, às vezes, até que se contrapõem. Então, então isso aí é importante, porque você já coloca para nossas turmas o que a gente quer realmente. A gente quer que ele aprenda a refletir sobre a sua melhor metodologia. E sua melhor metodologia vai ser sempre aquela que se adapta melhor às suas turmas. Ele pode ter várias turmas da mesma série e essa turma aqui ser uma metodologia diferente dessa. E vai ser, porque as turmas são diferentes. Então, eu achei muito bom esse texto, porque te dá a possibilidade dessa reflexão, dessa discussão, desse debate íntimo mesmo. O que eu posso usar aqui nesse momento? Eu vou por esse lado, eu vou por outro? O que eu quero? É que vem aquela pergunta que eu acho maravilhosa. O que eu quero como resposta neste momento? O que eu desejo que os meus alunos tragam para mim neste momento? E aí o professor deve buscar um caminho que melhor se adapta em busca dessas respostas. Né? Então, achei esse texto aqui muito bom logo para a abertura do curso. Né? Agora, eu tenho uma dúvida não, uma proposição para a gente discutir, da página 459, que o Kellner, ele argumenta ainda que ler criticamente implica aprender a apreciar, decodificar e interpretar as imagens. Será que a gente pode fazer uma dinâmica de leitura de imagens a partir dos desenhos dessas crianças? Mesmo que a criança mude a sua interpretação a cada momento. A gente sempre está perguntando, mas por que você usou essa cor? Por que você ocupou só esse pedaço da folha? Por que você desenhou isso um pouco mais cheinho ou um pouco mais vazio? Vocês acham que dá para fazer isso com essa faixa etária? Se é uma forma da gente alfabetizar e ensinar a ser um leitor crítico de imagens? Eu acredito que sim, porque ela vai ter respostas. Talvez as respostas mudem a cada história que ela vai criar para aquele desenho. Mas ela vai saber responder. Vai criar uma dinâmica, né? Vai criar uma dinâmica, que nem isso. Vai ensiná-la a ver também a sua produção como uma produção, não como uma coisa à toa. Mesmo porque, mesmo sendo uma criança pequena, vai ter sido feita uma proposta. A criança não vai estar ali na escola À toa. Né? Não, e o professor sempre tem uma proposta. Creio eu que tem uma proposta para trabalhar com a sua turma. Espera-se que sim, né? Espera-se que sim.
que ele entre na sala de aula com uma proposta. Então, para aquela proposta que foi oferecida e explicada, porque apesar são crianças pequenas, mas eles têm a compreensão sobre o que está sendo falado com eles. Que eu acho isso importante. Que existe aquela coisa de achar que a criança pequena não está ali vivenciando o universo que é oferecido. Ao contrário, eles têm sempre muitas coisas para nos oferecer. Então eu acredito que sim, obviamente levando em consideração a linguagem que está sendo abordada, a proposta, o espaço que está sendo feito. É que a gente sempre pensa em leitura de imagem a partir de imagens consagradas ou imagens da mídia, mas não pensa a partir da própria produção. Sim, como essa poética de leitura, essa proposta de leitura de imagens, ela está muito mais próxima da própria produção infantil, né? Quando, mesmo que a gente aborde aspectos formais das produções das crianças, mas que elas consigam construir relações, que elas consigam construir sentido entre o que foi produzido, que elas consigam dar uma sequência às imagens produzidas, por exemplo, criar, reunir por grupos, imagens que possuem proximidades, imagens que não possuem proximidades, seja por cor, por forma, por tamanho, por forma de organização espacial. Isso, visualmente, as crianças são capazes de fazer. O que eu acredito que seja em nível inicial, isso que você está falando, porque futuramente vai ter uma reflexão crítica. Né? Exatamente. É uma leitura formalista. Sim, que pode ter uma implicação crítica nos passos que se seguem. Né? Se você trabalha um tema, e esse tema, como esse tema se relaciona com as produções das crianças, e aí esse tema foi abordado, você apresenta um artista que também dialoga com esse tema, você torna isso mais acessível e mais próximo da realidade da criança. Perfeitamente. Ótima fala, Camila. Mas eu acho que você conseguiu sintetizar bem também achei, tudo que a gente está tentando falar aqui. Você amarrou bem. Eu tenho uma criança de 2 anos em casa. É experiência própria. Eu não tenho. Eu já não tenho. Minha neta já está com 7, passou dessa fase. Ela já está numa fase chata. Ah, Vera. Porque ela agora questiona tudo que eu faço. Não, ela tá numa fase ótima, Vera. Ela tá numa fase formatada. Ela questiona tudo. Mas, Vera, tem que ser assim? Não, pode ser, mas eu quero que seja assim. Então seja assim. Mas ela já quer instituir o que ela quer, da maneira que ela quer. Tem opiniões. E aí, às vezes, não está aberta a discussões. Gente, olha isso, dou conta da Vera, gente. E a gente ficou muito falando dessa questão da leitura de imagem, que eu acho que foi no texto que é o que é mais crítico, né? Que ela traz vários autores colocando percepções diferentes. E a gente tem ainda a questão da cultura visual. Eu queria falar dos estudos culturais, né? Isso. O que a Uni fala justamente que a publicidade, por exemplo, é um texto multidimensional, né? Ele tem uma riqueza muito grande de sentidos e a gente não tem, pelo menos pelo que eu percebo, a gente não trabalha muito pouco com essa riqueza das outras coisas que a gente tem para ver, né? Além dos artistas já consagrados. Exatamente. Acho que ela já começou a falar também um pouco disso antes. E acho que a gente precisava se preocupar muito mais em trazer isso para a sala de aula, ou partir disso para conhecer outros, né? O nosso, né, esse público de agora da educação infantil em especial é o tempo todo bombardeado, imagens. Às vezes o desenho, até mesmo o desenho para a faixa etária, ele já traz alguma referência, inclusive até da própria arte, que o adulto que está mais antenado, ele acaba percebendo. Nós percebemos, eles ainda não sabem. Até a gente pode conversar, porque às vezes, por exemplo, eu trabalho com o 1º ano, não é educação infantil, mas a maioria está no limiar, eles estão, as turmas que eu pego estão no final do último ano, que é considerado educação infantil, né? E às vezes eu converso muito sobre os desenhos que eles gostam, desenhos animados que eles gostam de ver, os brinquedos que eles levam para a escola, por que eles escolheram aqueles brinquedos.
E aí eu vejo que é muita coisa da propaganda, né? Às vezes é tanto, não, porque na propaganda disse que era legal ter esse brinquedo. Mas por que você brinca com ele? O que ele te... Aí eu acabo discutindo, né? Fico ali perguntando. Às vezes é por pura curiosidade mesmo, em saber por que ele escolheu ter aquele brinquedo. Às vezes o brinquedo é legal mesmo. Eu falo, nossa, que legal, queria ter aquele brinquedo. Eu sou essa, né? Aquela professora que tá... Depois que eu vou pro chão, gente. Às vezes a faixa tá... Aí diz pro aluno, agora na hora de brincar, bota ele pra desenhar e vai lá brincar com o brinquedo escondido debaixo da mesa. Às vezes eu faço. Que coisa Mentira. feia, Valquíria. Não, mas é interessante essa Mas fala. olha só, às vezes eu dou um tempo pra gente brincar. Pra todos brincarem. Pra todos brincarem, Aí inclusive eu, e demonstrar pra eles, inclusive, que mesmo sendo adulta, eu posso fazer parte desse universo lúdico Claro, deles. adulto também pode brincar. Acho. Mas eu acho que a questão da cultura visual, que aí a gente volta, que senão a gente se perde, é pensar em como abordar isso, e em especial com os menores. Mas eu acho que esse ponto está no que você falou agora há pouco, é ir para o chão. Que o momento de ir para o chão é o quê? É o momento que você está vendo o que eles estão vendo. Então, olhar a cultura visual através dos olhos dessa faixa etária, ver o que eles estão vendo e a partir daí entrar no mundo deles para conseguir interpretar junto com eles. O interessante disso é que quando essa criança, mais tarde, lá na frente, né, já no Fundamental 2 e tudo, se descobre capaz de desenhar, essa criança que não vai ter o medo de desenhar, dizer para você que não sabe desenhar, ela vai desenhar justamente os personagens que fazem parte dessa cultura dela, e aí os colegas vão dizer assim, nossa, você desenha muito, você desenhou isso, cara, muito legal. E ele vai ficar super confiante, mas por um lado não acho legal, porque ele só vai querer desenhar aquilo. E aí tudo mais que você pede para fazer de prática vai estar embasada nesse traço, nesse desenho. Eu tinha uma aluna que desenhava mangá. Até o autorretrato que eu pedi para eles fazerem, o rosto dela era mangá. De mangá. Então, quer dizer... É muito comum isso acontecer. Exatamente, porque essa cultura é muito forte, fica muito impregnada neles. Então, acho que também é o momento da gente discutir essa cultura, discutir esses traços, discutir esses personagens, as cores. É o momento, desde rasteirinho, você também sentar no chão e discutir isso. Vamos desconstruir isso. E se a gente fosse desenhar esse personagem de uma outra maneira, como ele seria, né? Uma coisa que é interessante de observar, os desenhos voltados para a faixa etária de 0 a 5 anos, né? E se a gente for parar para pensar no Peppa Pig, por exemplo, é um desenho que é bastante comum a essa faixa etária, e do quanto simples ele é no que se refere à questão da forma. Por conta, talvez, se a gente for fazer um estudo mais a fundo, a linguagem simplificada ela se aproxima muito mais ao que a criança de 0 a 5 anos consegue assimilar, compreender, né? E do quanto esses padrões, essa cultura visual massifica de certo ponto, que chega em determinado momento que a criança mais velha acredita que o padrão é o mangá. Isso, né? Porque a gente vai exigindo a complexidade do raciocínio e vai exigindo a complexidade do desenho. Se a gente não se atenta para continuar estimulando de outras formas e apresentando outras imagens a partir de outros padrões que não esse, a gente vai chegar nesses mesmos padrões, nessas mesmas ideias que a gente lida em sala de aula. Né? Eu acho que dentro da educação infantil, a gente pensa no desenho, quando a gente pensa na imagem, quanto mais próximo a gente estiver da visão que eles têm de mundo, é mais fácil da gente atingir, né? Seja pela via do abstracionismo, seja pela a questão do material que chama a atenção das crianças. Eles gostam muito de massinha, eles gostam muito de argila, eles gostam muito de rabiscar, de papel, né? Eles gostam muito do espaço que não acaba, quando você termina de desenhar, você sobe pela parede e continua desenhando. Então são coisas que
para a faixa etária tem mais apelo, né? E são coisas que o mundo vai poder a gente. Quem gosta de desenhar e dá vontade de sair rabiscando tudo, enfim. Eu acho que esse texto é uma introdução para a gente ir para esse caminho, né, do que é o ensino de artes visuais, na educação infantil, no Fundamental 2 e assim por diante. Mas eu acho que a educação infantil e o Fundamental 1 são, né, questões muito próprias desse universo que depois vai se aproximando mais da gente no Fundamental 2 e no médio, de um universo mais próximo do adulto. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, deixar todo mundo com aquele gostinho e aí sobre pensar mesmo criticamente como abordar a questão da imagem, a alfabetização dos nossos alunos, até mesmo do bebê, né, da criança pequena. Porque na escola a gente vai ter as crianças com 3 anos, mas tem creches que já têm atividades artísticas. Então a criança com 6 meses, já 2, 3 meses, depende muito da creche, já estão tendo acesso a isso. E como nós, professores de artes, vamos trabalhar com isso. Então, meninas, eu gostaria de agradecer a participação. Falando do fórum, porque esse tema tem fórum. Sim, obrigada por me uma lembrar. coisa só, Valquíria, para as turmas, gente, baseado nessa finalização de Valquíria, seria bem interessante vocês lerem com um pouco mais de vontade a parte lá na página 465, que é do Hernandes, que é como é a crítica da cultura visual. Ele faz uns paralelos bem interessantes. Eu acho que vale a pena vocês fazerem um reforçozinho nessa leitura aí da compreensão crítica que Hernandes aborda aí, como deve ser o nosso olhar sobre a cultura visual, tá? E além do fórum, a proposição que a gente colocou no fórum para vocês discutirem, é nossa curiosidade também, vocês têm que responder se vocês já tiveram experiência com a educação infantil ou não. Então essa é a nossa pergunta charada para saber se vocês assistiram o vídeo até o final. Então vocês vão botar lá, pergunta charada e responder. Tenho experiência, não tenho experiência, já tive experiência por conta dos meus filhos, nunca entrei em sala de aula, morro de medo da educação infantil, então nós estamos querendo saber sobre vocês. Morro de medo da educação infantil. Muita gente tem esse pânico mesmo. Então é isso, meninas. Obrigada pela participação de vocês e nos encontramos numa próxima aula.